Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre pólipo de prega vocal. O nosso grupo é composto pela Ana Carolina Mendes, pela Emily Alves, por mim, Gabriela Rodrigues, pela Isadora Laurentino, a Karine Batista e a Natana Pérez. Aqui está o índice do nosso trabalho. Nós poderíamos fazer sobre nódulos de prega vocal ou sobre pólipos. Então, como grupo, a gente decidiu falar sobre o pólipo de prega vocal. A seguir, a introdução, o relato de caso, o diagnóstico diferencial, a discussão e a conclusão. Bom, para começar, qual a diferença entre pólipos de pregas vocais e nódulo laríngeo de pregas vocais? O pólipo ele pode ser confundido com o nódulo nas pregas vocais. No entanto, eles possuem algumas características que podem os diferenciar, como por exemplo, o pólipo é geralmente unilateral e ele ocorre em decorrência de uma lesão aguda e vai ser móvel à fonação, porém sem sincronia com a onda da mucosa. Já o nódulo é bilateral, ele ocorre por excesso do uso da voz e é móvel com a onda da mucosa durante a fonação. E então, o que são os pólipos de pregas vocais? Os pólipos de pregas vocais são lesões de massas benignas, geralmente unilaterais, que podem ser classificados em relação à forma, podendo ser sésseis ou pedunculares, ou em relação a características histológicas, gelatinoso, que vai ser translúcido, fibroso, organizado e angiomatoso, hemorrágico. A sua etiologia mais frequente é fonotraumática, que vai depender dos hábitos vocais do paciente, mas outros processos irritativos também podem colaborar para o surgimento do pólipo, como o refluxo gastroesofágico, a aspiração de substâncias químicas agressivas ou atividades respiratórias intensas. E os principais sintomas vocais apresentados são rouquidão e soprosidade, além da fadiga vocal. Olá, eu sou a Emily Alves e eu vou apresentar o relato de caso escolhido pelo nosso grupo. Bom, então nós temos um paciente do sexo masculino que possui 54 anos e começou a apresentar rouquidão e soprosidade na voz, seguido de um cansaço quando a usava muito. Após 15 dias sentindo esses sintomas, o paciente procurou um médico, otorrinolaringologista, justamente por conta da insistência da família, que já estava com dificuldade para entender o que ele dizia, e também pelo próprio desconforto que os sintomas estavam causando nele. Chegando no médico, durante a anamnese, o paciente relatou a presença desses sintomas logo após uma ida a um estádio para acompanhar uma partida de futebol. E relatou também que utilizou muito a voz, gritou muito nesse episódio. Ele também não constatou ser um profissional dependente da voz para trabalhar e também não é tabagista. Juntando essas informações, o médico já suspeitou da existência de um pólipo, porque esses sintomas, aliado ao que foi dito sobre um esforço vocal repentino, fazem parte dessa patologia. No entanto, com o objetivo de proporcionar um diagnóstico mais exato, o médico solicita, então, uma laringoscopia estroboscópica. Bom, em relação ao diagnóstico diferencial, nós temos que, através da realização do exame, foi constatada a existência de um pequeno pólipo angiomatoso na borda livre da prega vocal direita. Mas por que o médico solicitou a laringoscopia estroboscópica e não somente a laringoscopia? Então, é importante a gente lembrar que a laringoscopia, ela tem como objetivo visualizar a cavidade oral, a orofaringe, a hipofaringe, a laringe, enquanto a laringoscopia estroboscópica, ela vai ser utilizada para obter uma visão detalhada de toda a estrutura morfológica das pregas vocais, porque ela tem uma luz e essa luz justamente vai facilitar na busca de lesões nas partes internas das pregas vocais e vai fazer dessa forma o diagnóstico diferencial, porque muitas vezes somente a laringoscopia não consegue detectar, por exemplo, pólipos pequenos, enquanto a laringoscopia estroboscópica já tem uma visão mais detalhada e consegue detectar esse tipo de pólipo. Olá, eu sou a Karine e agora nós vamos apresentar a discussão do nosso trabalho. Na discussão, nós vamos falar sobre a patogênese, a morfologia, a histologia e a clínica dos pólipos de pregas vocais. Bom,
Em relação à patogênese, eu vou explicar como ocorre os pólipos e nódulos de pregas vocais. Em função de um trauma fonatório, é desencadeada uma resposta inflamatória. Após a ocorrência dessas pequenas lesões, o processo de cicatrização com foco na remodelação do tecido e as alterações na matriz extracelular explicam o crescimento da maioria dos nódulos e pólipos de pregas vocais. No caso dos pólipos, devido à má drenagem linfática da região, a lesão pode causar extravasamento capilar, com acúmulo local de líquido. Então, há o deslocamento da camada epitelial medialmente, provocando um crescimento esofítico. O resultado desse dano tecidual é desencadear um processo de reparo tecidual com proliferação vascular, com depósito de fibrina e escassa reposição de colágeno, com membrana basal intacta. Eu sou Ana Carolina Mendes, e quanto à morfologia do pólipo de prega vocal, são descritos geralmente como lesões pedunculadas ou sésseis, únicas ou unilaterais, que muitas vezes são morfologicamente similares ao epitélio laríngeo, e as suas dimensões apresentam variação. Existem 3 tipos de pólipo de prega vocal. O primeiro deles são os fibrosos, que são lesões sólidas, firmes, de revestimento espesso e de coloração esbranquiçada a rosada. O pólipo de prega vocal fibroso é o mais recorrente. Os angiomatosos são de natureza hemorrágica e apresentam uma coloração que vai do avermelhado ao arroxeado. Os angiomatosos, em relação aos fibrosos, são os menos recorrentes. Já os gelatinosos apresentam uma superfície lisa com um material gelatinoso no seu interior e são translúcidos. Os gelatinosos, se comparados aos demais tipos de pólipos de prega vocal, são os que menos acontecem. Aqui, há uma visão panorâmica da histologia do pólipo de prega vocal, corado com hematoxilina e eosina, com um epitélio sem alterações e membrana basal fina. Na lâmina própria, há alterações vasculares, depósito de material amorfo, hemorragia antiga e hemosiderina. Meu nome é Natana e eu vou falar sobre o tratamento clínico. O tratamento adotado por esse tipo de lesão de prega vocal se dá através de cirurgia e fonoterapia. E é na fonoterapia que a gente vai focar nesse caso. A fonoterapia, ela pode ser realizada tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, sendo que no pré, ela vai ter como auxílio a regressão do edema associado ao pólipo e de suas áreas subjacentes, o que vai ajudar na redução da área e intervenção no ato cirúrgico. Quanto ao pós, ela tem como objetivo de adequar o comportamento vocal, a fim de evitar a reincidiva da lesão. Existem estudos recentes que mostram a importância da fonoterapia como um tratamento primário do pólipo, seguindo-se da indicação cirúrgica em situações onde há persistência da lesão e insatisfação no que se refere à qualidade vocal resultante. A partir desse tratamento, podemos possibilitar um processo de cura não invasível, assim como evitar complicações extralaríngeas, como lesões da mucosa oral e lesões temporárias dos nervos, entre outras causas. Como exemplo de tratamento dentro da fonoterapia, nós temos a utilização da técnica de vibração de lábios e língua. Essa técnica ela é utilizada tanto no tratamento de disfonia quanto para aquecimento vocal. Quando realizamos essa técnica, é possível perceber uma intensa vibração de todo o esqueleto laríngeo, o que vai proporcionar um relaxamento, reduzindo assim o esforço fonatório. Além disso, ocorre também uma mobilização da mucosa das pregas vocais. Nós precisamos lembrar que, embora existam estudos científicos de casos tanto nacionais como internacionais acerca da fonoterapia como tratamento inicial do pólipo de pregas vocais, assim como os resultados obtidos tanto da reabsorção total ou parcial, é preciso focar que sempre a conduta médica de rotina vai ser a intervenção cirúrgica. Oi, meu nome é Isadora, e ao finalizar o trabalho, nós chegamos à seguinte conclusão. O primeiro contato do paciente com sintomas pólipo-vocal deve ser feito com um médico otorrinolaringologista, porque é esse o profissional que vai ser responsável por avaliar, diagnosticar
e indicar a necessidade de cirurgia ou não nos mais variados casos. Entretanto, a intervenção fonoaudiológica vai ser indispensável nesse processo, independentemente da necessidade de cirurgia ou não, tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, o acompanhamento com um fonoaudiólogo vai ser importante para que assim o profissional ensine ao paciente os cuidados necessários que devem ser tomados para evitar que ele force a voz, assim protegendo as pregas vocais. O tipo de abordagem terapêutica, como o trabalho com saúde vocal, eliminação e ataque vocal brusco, modificação do comportamento vocal, relaxamento e suporte respiratório, associados ao tempo e dedicação com a terapia pelo paciente, vão fazer toda a diferença no tratamento da patologia. Aqui estão as referências do nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.